Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos nesta terça-feira, dia 9 de junho de 2020, o nosso momento aqui de oração e num primeiro momento de reflexão da palavra. Quero aqui ler, antes de começar os motivos e também orarmos, tenho aqui Lucas, capítulo de número 6, o versículo 12. Lucas 6, versículo 12, diz assim: Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Agora, no capítulo 21, versículo 37 de Lucas, diz assim: Jesus ensinava todos os dias no templo, mas à noite, saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. E aí no capítulo 22, versículo de número 39, e saindo, foi como de costume para o monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Versículo 40. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas em sangue. O seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso maior exemplo de uma vida costumeira de oração. O Senhor tinha o hábito de orar. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus homem, orava intensamente em todas as circunstâncias. Então ele tem autoridade para contar uma parábola sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, porque ele estava entre estes. E agora, Pai, neste tempo de oração, motivos, pessoas, circunstâncias, que o Senhor nos dê essa intensidade na nossa oração, que o Senhor nos dê essa confiança que o Senhor tinha, ó Deus, seu Filho Jesus, meu Pai, e que possamos orar convictos de que o Senhor que está nos céus ouve e responde às nossas orações. E que aprendamos com a sua vida, Senhor Jesus, de oração, para que coloquemos a nossa vida de oração em ordem. Sim, a nossa igreja seja uma igreja que tenha uma vida de oração em perfeita ordem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, aqui, breve comentário, o capítulo 6, versículo 12, Jesus, ele subiu ao monte, provavelmente o Monte das Oliveiras, para orar, e ao descer ele tinha uma decisão para tomar. Então ele está em oração porque ele tinha uma decisão importante para ele tomar. E essa decisão importante é que ele ia escolher, chamar para si os discípulos, escolher o nome um por um dos 12, depois de um momento, um tempo de oração. Então a oração ela é necessária diante de decisões que precisamos tomar. No capítulo 21, versículo de número 37, olha que interessante, Jesus ensinava, olha o contexto anterior, Jesus ensinava todos os dias no templo. Era um hábito, era um costume do Senhor Jesus fazer isso. Mas à noite, o que ele fazia à noite? Saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Eu fico imaginando aqui o Senhor Jesus, depois de um árduo dia de trabalho, de ensino, à noite, o descanso dele era orar. Quem sabe louvar a Deus pelo ensino, pelas pessoas que puderam ouvir, e naquela noite
se preparar. Na verdade, a noite para o judeu, 18 horas já começa a ser noite, que é quando na verdade começa o dia para eles, né? E então Jesus, o seu momento de descanso era o seu momento de oração e, creio, de louvor e de gratidão a Deus. E no último momento em que nós lemos aqui, capítulo 22, versículo de número 39, nós já sabemos aqui qual que é o contexto, ele está prestes a ser preso, e o texto dá ênfase, e saindo, foi para onde? Como de costume, para o Monte das Oliveiras. Foi fazer o que no Monte das Oliveiras? Orar, como de costume. Pelo menos um ensino da parte do Senhor também nós aprendemos aqui nesse contexto de Lucas 22, versículo 39, a respeito da oração. Os que não oram estão sujeitos a cair ou a entrar em tentação, irmãos. Jesus sabia o que tinha pela frente, ele foi orar e chama os seus discípulos, e aqui no contexto, nos outros evangelhos sabemos que ele estava com pelo menos outros 3 discípulos, e ele diz, olha, ele chega àquele lugar e diz aos discípulos, orai, é uma ordem, orai para quê? Para que não entreis em tentação. E lá no versículo de número 46, a ênfase de novo, ele já está saindo do lugar, mas ele enfatiza de novo, orai para que não entreis em tentação. A tentação sempre haverá na vida dos cristãos, como por exemplo a tentação de não orarmos, a tentação de não lermos a Bíblia, a tentação de dormirmos quando deveríamos estar despertos, por exemplo. Então, sempre haverá, mas se não orarmos, se não tivermos o costume, o hábito de orar, estaremos sujeitos a entrar, sujeitos a cair em tentação. Foi o que aconteceu com o nosso apóstolo Pedro. Em seguida, Jesus é preso e Pedro nega Cristo por 3 vezes. E pela bondade do Senhor, mais adiante, ele pôde ter um encontro com o Senhor Jesus e o Senhor Jesus curou ele. Quando Jesus pergunta para ele também 3 vezes, né, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, Senhor. Irmãos, a oração é indispensável na nossa vida. Assim como era indispensável na vida do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus, nós precisamos orar diante de decisões que precisamos tomar. Nós precisamos orar depois de um dia de trabalho exausto, cansativo ou frutífero ou não, orar para agradecer, para louvar, para entregar o próximo dia nas mãos do Senhor também. E como o Senhor Jesus também, ele estava orando aqui diante de quando estamos próximos a uma situação de adversidade ou de dificuldade, que era o caso do nosso Senhor Jesus. Não é semelhante ao que ele passou, mas nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos as situações que nos esperam, mas precisamos de costume orar para que quando situações vierem estejamos preparados, como Pedro não estava, mas precisamos estar preparados para que a gente não entre em tentação. E entrar em tentação e cair em tentação é pecar contra o Senhor, é dar mostras que de fato não temos tido uma vida, de um hábito, uma vida costumeira de oração. Que o Senhor nos dê a graça de como ele, de termos o costume de ir ao Monte das Oliveiras, o costume de orar, de buscar ao Senhor. E na nossa oração rendermos louvores, fazermos pedidos, súplicas, darmos graças também ao nosso Deus. Muito bem, dito isto, isso aqui para a glória do nosso Deus, queridos, eu de modo específico orei um por um da nossa lista de membros da igreja nessa tarde, e eu quero aqui fazer referência pela ordem alfabética, o nome de cada um dos membros da nossa igreja, para que você não se esqueça de orar, né, para que ore por cada um deles. A Ana Clara, filhinha da Michele, a Ana Júlia, minha filha, a Ana, a Aninha, que mora na esquina da nossa igreja, próximo a Berê, o Anderson, a Ana Clara, filhota do Paulinho, da Fabi, o Benjamin, do Lucas e da Laura, a nossa irmã Berê, a nossa irmã Cássia. Essa semana, acho que não, essa não, na semana que vem ela faz aniversário. A Cláudia, minha esposa, a Cristiane,
esposa do nosso irmão Oswaldo. Lembrando aqui, se eu não me engano, é o terceiro mês que o salário da nossa irmã não vem completo, da nossa irmã Cristiana. Ela é professora e tem faltado uma boa parte do salário dela. Lembremos de orar por isso. Oremos pela Daniele, esposa do Renato, Oremos pela Denise, a Edneuza, a nossa irmã Eleni, a Eliane, a Esther, filhota do Lucas e também da Laura, a Fabiana, esposa do Paulinho, o Felipe, filho da Daniela e do Renato, o Gabriel, nosso violeiro, a Guilhermina, filha da Suelen, está com os avós no Paraná, graças a Deus está tudo bem. O Isaac, filho do Oswaldo e da Cris, a minha sogra Dona Ivone, a Isa e também a Melissa, esposa e filha do nosso irmão Roberto, a Júlia, filha da Dani e do Renato, o Caleb, a Laura, a Luana, filho do Paulinho e da Sandrinha, o Lucas, o nosso presbítero Luiz, a Manu, filhota do Paulinho e da Fabi, a nossa irmã Marcela, a nossa irmã Roxa, a filhotinha do Paulo Henrique, do PH, a Marjorie, o nosso irmão Maurício, a nossa irmã Marcinha, a nossa irmã Michele, o filhote da Yanara e do Sandro, o Miguel, o filho do irmão Rafael e da Meire, o Miguel também, 2 Miguel, né? O Oswaldo Batista, o Oswaldo Toledo. Oremos também pelo PH, o Paulo Henrique, o nosso presbítero Paulo, o nosso diácono Paulo Roberto, o nosso diácono Rafael, a Rafaela, filha da Yanara e do Sandro, a Raquelzinha, filha do Rafael e da Meire, a nossa irmã Rita, temos um motivo aqui específico, né, pela família enlutada, o nosso irmão Roberto fez um pedido também de oração hoje pelo pai, a nossa irmã Rosimeire, a Meire, o nosso presbítero Salu, que ontem celebrou mais um ano de vida, nós louvamos a Deus de fato pela vida dele, graças a Deus a saúde dele está estabilizada, a nossa irmã Sandrinha, que vou falar aqui um pouquinho da situação da saúde dela hoje, a nossa irmã Suelen e também a nossa irmã Yanara. Que Deus, então, queridos, esteja abençoando a vida de cada um dos nossos membros, não deixando faltar coisa alguma, suprindo as necessidades individuais e de cada uma destas famílias, em nome do Senhor e para a glória do Senhor Jesus. Eu vou orar e depois aqui passar para os pedidos específicos. Ó Deus, todos estes nomes citados aqui são gente preciosa aos teus olhos, são filhos e filhas amados do Senhor. Abençoados sejam, ó Deus, neste dia, nesta semana, neste mês de junho, em nome do Senhor Jesus. Supra as necessidades, visita os corações, dê graça diante das adversidades, aqueles que precisam tomar decisões importantes, aqueles que passam por alguma angústia ou aflição, que o Senhor venha em socorro, aqueles, ó Pai, que graças ao Senhor tudo caminha bem, que assim continue. Ó Deus, aqueles que porventura andam de alguma forma ansiosos, aqueles que porventura estão impacientes, meu Deus, venha em socorro, venha em direção de cada um destes. E sobre os lares da nossa igreja, cada nome aqui citado, venha sobre cada família a paz, a graça, a provisão, o sustento. Venha, Senhor, com a tua divina proteção, em nome do Senhor Jesus. Livra-nos de toda a tentação, ajuda-nos a orarmos. O Pai ore pelo Filho, o Filho ore pelo Pai, o esposo pela esposa, a esposa pelo marido. Senhor, nós, como irmãos em Cristo, oremos uns pelos outros. Coloque, ó Deus, em nosso coração a graça do hábito, do costume de uma vida de oração em nome do Senhor Jesus. Livra-nos de cairmos em tentação e dá-nos a graça de permanecermos sempre firmes no Senhor. Abençoado seja cada um destes irmãos, para que pela tua misericórdia continue crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Eu oro a Deus no nome daquele que nos ama, no nome daquele que morreu na cruz
e ao terceiro dia ressuscitou, nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, motivos aqui específicos para nós orarmos, coloquei aqui o pedido, né, no nosso grupo, e aqui então os irmãos colocaram, então nós vamos orar por esses motivos aqui. A nossa irmã Berenice pediu oração para o Anésio, que sofreu um AVC. Continuemos orando, né, pela Paula, que ainda está com o problema do Covid. Pediu oração também pelo Claudemir, que está com dificuldades e dores e desconfortos. E pelo que eu entendi, ela pediu oração pelo Ademir, a esposa do Ademir e a sogra. Pelo que eu entendi, os três estão internados com Covid em São Paulo. E também pediu oração pela Nicole, que é uma criança, e eu achei interessante a frase, né? Uma criança que precisa de um milagre. E o nosso Deus é Deus que pode fazer milagres, não é? Oremos então pela Nicole. Pediu oração também pela Cristina. A Cristina é irmã da nossa irmã Berenice, esteve por um tempo aqui entre nós. A Cristina tem dificuldade nas vistas, ela também tem diabetes e está com alguns problemas renais. E pelo que eu entendi, está fazendo exames, não é? E problemas renais trazem dores. Então oremos pela nossa irmã Cristina. E dessa questão de problemas renais, os irmãos estão acompanhando. A nossa irmã Sandrinha está no hospital e ia receber alta hoje, mas eu falei agora há pouquinho com a Luana, ela teve que fazer um outro exame por conta de um inchaço que não tinha a ver com os rins, e o resultado vai sair, se eu não me engano, só amanhã, então talvez a alta só amanhã. Ela passou uns maus bocados aí por dores renais, mas graças a Deus foi feita uma pequena cirurgia e retirou algumas pedras do rim. Graças a Deus ela está bem, mas continua internada no hospital com a expectativa de alta para amanhã. Então oremos pela Sandrinha. Ela sempre também pede oração por ela, então oremos por ela, pela vida do Paulinho também, por essa família. Oremos pela irmã Marcinha, pede oração pelos seus filhos e também pelos seus netos, temos orado aqui sempre. Pede oração pela sua tia, a Nena, e também pela sua tia Mara. Coloquemos estes nomes também na presença do Senhor para que Deus os visite. Roberto pediu oração pelo pai. O pai do Roberto, irmãos, saiu do HR e foi para uma... eu chamo aqui de clínica, mas é um lugar que cuida de pessoas idosas, e lá ele está recebendo um tratamento, né, bem parecido ou muito melhor do que no hospital, porém ele está com variações de temperatura, ou seja, febre vai e volta, ele está com tráqueo e ainda está tendo secreção, então continua carecendo das nossas orações o pai do nosso irmão Roberto. A nossa irmã Michele também, conversei com ela agora à tarde, não pôde trabalhar ontem por conta de problemas, né, com diabetes, embora ela falou que está melhor, mas coloquemos a saúde da nossa irmã Michele nas mãos do Senhor, a nossa irmã Michele, seus filhos, o seu esposo Paulinho, e o seu pai, a sua irmã, a irmã da Michele, lá em Porto Velho, ia fazer uma entrevista de trabalho, se eu não me engano, hoje. Então, que Deus esteja à frente disto. Oração pela nossa irmã Ana, pela sua família, não é? O seu filho, a sua filha Cristina e o seu genro e também os seus netos. Eu não sei se todos sabem, eu não sei se eu falei aqui, a nossa irmã Ana já é bisavó. Então, e ela não viu o bisnetinho ainda, mas está muito feliz com esta notícia. Eu já acho que faz mais de 2 meses, se eu não me engano. Lembrando aqui da nossa irmã Michele, os irmãos se recordam que, a respeito do salário lá na Santa Casa, a possibilidade de redução de salários, graças a Deus isto ainda não aconteceu, mas oremos para que isso não aconteça, nem com ela, irmãos, nem com nenhum dos funcionários, né? Nenhum dos trabalhadores que estão todos os dias na lida, e que isso não aconteça também entre os nossos irmãos. Se porventura estiver acontecendo com algum irmão da nossa igreja, Deus tem o poder de suprir, né, esses valores que vão faltar. A amiga da Michele também continua internada na Santa Casa com Covid.
Continuamos pedindo oração pela Maria, irmã do presbítero Luiz, fazendo a quimioterapia. Falamos aqui de toda a família da Sandrinha. Lembra que a irmã Eleni pediu oração pelo Eduardo, seu sobrinho, que havia feito uma cirurgia de apendicite já há 10 dias e ainda estava internado. Mas graças a Deus, no dia seguinte ele recebeu alta e está muito bem em casa, então louvado seja Deus. Continuamos orando pelo seu Sebastião, pai do Gabriel, com as suas limitações na saúde. O Gabriel esteve com ele recentemente, ele está bem, mas carece sim das nossas orações para que Deus dê ele uma saúde mais estabilizada. Continuemos orando também pela Edneuza, não voltou ao trabalho ainda porque não abriu lá o sindicato, se eu não me engano, acho que venceu hoje as férias de 2021. A gente ri, mas é sério, né, irmãos? Então, mas graças a Deus está tudo indo bem e que Deus a fortaleça e também continue cuidando do Gabriel. Continuemos orando pelo filho da dona Madalena, que está com câncer. Eles moram em Venceslau, teve que vir para Prudente, acho que se não me engano, semana passada. Teve vômitos e algumas complicações porque ele faz um tratamento contra o câncer, mas graças a Deus melhorou a questão das reações e está em casa, está tranquilo. Mas é o câncer, quem tem câncer precisa de um milagre, como a Luz Marina, amiga da nossa irmã Berenice. Peço oração também aqui por uma senhora que chama Joana, ela é mãe de uma irmã da Igreja Central, da Carla, e ela teve um AVC e até hoje ainda estava internada no Yamada, se eu não me engano. Então oremos pela dona Joana. E também, queridos, pela família da nossa irmã Rita. O pai da Rita, o seu José, faleceu, hoje é terça, não é? Faleceu de domingo, faleceu no final do domingo e foi enterrado ontem à tarde. Que Deus esteja consolando e confortando essa família. Deixa uma viúva e 4 filhas, né? E os netos. Então, que Deus esteja sustentando e fortalecendo essa família, dando o devido consolo e o devido conforto. Muito bem, dito isso, nós vamos orar. E eu quero que você também, acompanhando aqui a minha oração, ore também colocando outras situações. Coloque você, a sua vida na presença do Senhor, ore por você, ore pelas famílias da igreja, ore pelo pastor e pela família do pastor, ore a Deus contra esta pandemia. Não sabemos se ainda, obviamente, nesse próximo domingo nós não retornaremos, mas talvez nessa sexta o prefeito vai baixar um outro decreto. Oremos pela nossa cidade, para Deus conter essa pandemia também. Oremos pelo nosso país, oremos pelos recursos financeiros da nossa igreja. E aqui, por falar em recursos, irmãos, eu me recordo que nós em assembleia, o conselho havia decidido não enviar recursos para os Gideões para a missão Portas Abertas, mas a assembleia sabiamente insistiu para que nós continuássemos enviando esses recursos. E graças a Deus a igreja tem enviado. Porém, ao mesmo tempo a assembleia se comprometeu em fazer as ofertas missionárias. Então quero pedir a você, graças a Deus pela tua fidelidade nos dízimos e nas ofertas, lembre-se também, quando você for dar o seu dízimo, se não quiser fazer tudo junto ou no outro dia do mês, mas lembre-se também de fazer a sua oferta missionária, né, para que a igreja mantenha aquele nível de pelo menos 300 e poucos reais por mês para enviarmos ao Celso, à Missão Portas Abertas e aos Gideões. Tá bom, queridos? Nós só nessa questão financeira temos motivo de gratidão ao nosso Deus, porque mês a mês ele tem sustentado. Deus tem enviado recursos de fora, né, de outros irmãos, para complementar com os recursos de nós, Igreja Presbiteriana de Vila Geni, para que todo mês a gente feche o mês. Deus tem sido bondoso. Continuemos agradecendo a Deus e pedindo a Ele a graça da fidelidade, né, nos dízimos e nas ofertas. Oremos então, queridos. Maravilhoso Deus, quero colocar a vida do Anésio nas mãos do Senhor. Não permita que este AVC traga grandes sequelas, mas preserve, ó Deus, sua saúde, preserve os seus movimentos, preserve a vida deste homem por misericórdia e graça.
Suplicamos pela vida do Claudemir, suplicamos pela vida da Paula, pela vida do Ademir, a sua esposa, a sua sogra. Meu Deus, todos estes, ó Deus, que foram infectados por este vírus do Covid, tenha misericórdia. Senhor, estenda as mãos agora sobre eles e afasta e retira todos os efeitos deste vírus no organismo deles, Senhor, em nome de Jesus. Alivia dor, alivia falta de ar, ó Deus, desobstrua, ó Deus, as vias respiratórias, que estes pulmões, ó Deus, não fiquem tomados deste vírus, em nome de Jesus. Não sei a idade exata de cada um deles, mas trata-os, ó Pai, como só o Senhor pode, sabe, tratar de acordo com a idade, de acordo, ó Deus, com os seus sentimentos, suas emoções. Visita cada um deles da sua maneira e com o seu grande poder. Suplicamos sobre cada um deles a cura e a manifestação, ó Deus, do teu poder sobre eles, deles e de outros, como a amiga da Michele, Senhor, e outros que, ó Pai, nessa cidade, por este Brasil afora, foram infectados por este vírus. Compadece-te, Senhor, intervenha, traz cura. Meu Deus, se o Senhor pode usar a medicina, o Senhor pode usar, ó Deus, os bioquímicos, ó Pai, que estão em busca de uma vacina contra este vírus. O Senhor tem o poder, ó Deus, de um momento para o outro fazer com que esta vacina apareça e surta o efeito e possa imunizar toda a população brasileira. Tenha misericórdia, Senhor. Faz esta pandemia cessar. Não basta, meu Deus. Mande ela embora. Envia, ó Deus, como que nuvens de gafanhotos nas profundezas dos mares. Faça desaparecer em nome de Jesus. E continue guardando os teus filhos da nossa igreja. Graças ao Senhor, nenhum dos nossos membros, ó Pai, nenhum conhecido próximo da igreja ou familiar com essa enfermidade, somos gratos. Aqueles que foram acometidos já foram curados e nós te agradecemos por isso. E continuamos pedindo o teu guardar, a tua proteção, o teu livramento para aqueles que necessitam, que precisam sair de suas casas para o trabalho e retorno, que o Senhor os leve, os traga sempre em segurança, em perfeita paz, e quando chegarem no portão de suas casas, se porventura, ó Pai, o vírus os acompanharem, o Senhor elimine, ó Deus, desinfete, ó Pai, cada um, ó Deus, dos seus filhos antes que entrem em suas casas. Em nome de Jesus, imuniza as crianças nossas, imuniza as esposas, os maridos, os nossos filhos, a Igreja Presbiteriana de Vila Geni, os novos e os idosos, cuida aqueles que têm, ó Deus, doenças, ó Pai, como diabetes, a pressão arterial descontrolada, problemas no coração, proteja cada um deles em nome de Jesus. Meu Deus, visita a nossa irmã Cristina, Senhor, coloque a mão do Senhor sobre esses problemas nos rins. Ó Espírito de Deus, visita o coração e a alma dela, dando a tua tranquilidade, a tua paz. Leve ela, ó Deus, de acordo com a tua soberania, a um bendito profissional que possa, ó Deus, diagnosticar e ajudá-la, dando a ela o melhor tratamento em nome do Senhor Jesus. Cuida dela, meu Pai. Cuida também desta criança, Nicole, meu Deus, que precisa de um milagre. E o Senhor sabe qual é o milagre que esta criança precisa. Envia agora, ó Senhor dos céus, em favor desta criança, envia um milagre. Envia agora um milagre, ó Deus, em favor daqueles que estão de joelhos dobrados e de mãos levantadas e clamam aos céus, sim, e tem colocado toda a sua esperança e confiança no Senhor e carece de um milagre. Ó Deus, na área que for, o Senhor tem o poder de determinar uma ordem nos céus e se cumprir esse milagre aqui na terra, em favor do homem e da mulher, em favor do filho e da filha, em favor do esposo e da esposa, em favor de cada família. Envia um milagre, Pai. Sim, ó Deus, faz, ó Deus, o sobrenatural em nome de Jesus. Bondoso Senhor, visita a nossa irmã Marcinha, através dela seus filhos, através dela os seus netos. Hoje, ó Deus, a tua filha
esteve no médico e foi ver o resultado da biópsia, da cirurgia que foi feita. Esperamos que esteja tudo bem com a tua serva. Compadece-te, ampara e sustenta a tua filha. Através da Marcinha, visita a sua tia, a Nena, Senhor. Não só a Nena, mas como seu esposo Gil, a sua filha, o seu neto. Em nome de Jesus, esteja sobre a vida desta mulher e derrama saúde em nome de Jesus. E também sobre a tia da Marcinha, Amara, que ela também receba agora a intervenção, a manifestação do teu poder e da tua misericórdia em nome de Jesus. Peço também, ó Deus, pelo o cunhado da Marcinha que está aqui imprudente fazendo um tratamento. O Senhor conhece a enfermidade, as limitações que ele tem, ó Deus, e a necessidade de proteção, de recolhimento por conta da enfermidade. Que o Senhor também tenha misericórdia dele agora, onde ele estiver, e derrame graça e derrame paz. Sim, envia cura em favor daquele homem, em nome de Jesus. Pai amoroso, compadece-te do pai do Roberto, Jesus. A situação dele ainda é delicada, Senhor. Essas variações da temperatura, essa secreção, meu Deus, todo o desconforto que esse homem há mais de 60 dias passa. Oh, meu Pai, intervenha na vida do seu Roberto, em nome de Jesus. Ele está em um lugar melhor, um ambiente melhor, sendo melhor cuidado. Oh, Pai, mas se o Senhor não intervir, se o Senhor não estender as mãos sobre ele, se o Senhor não tocar, ó Deus, na alma deste homem, ó Pai. Oh, Deus, tenha misericórdia e visita-o agora. Visita os profissionais que estão cuidando dele, faz os remédios surtirem efeito, livra, ó Deus, de toda e qualquer infecção. Em nome de Jesus, cuida do pai do teu filho. Visita também o Roberto, ó Deus, nas decisões que precisa tomar, algumas decisões sérias, delicadas, que o Senhor intervenha em favor do teu filho, dando para ele sabedoria, em nome de Jesus. Através dele, abençoe a Melissa, oh Deus, abençoe a Isa, cuida desta família, visita-os nas suas adversidades, ó Pai, e dê a eles a vitória dos céus, em nome de Jesus. Abençoe a mãe da Isa, dona Ivone, ela precisa, ó Deus, de alugar uma casa, que o Senhor prepare esta casa para ela, de acordo com as condições financeiras dela. Tenha misericórdia, Senhor. O Senhor cuida daqueles que te temem, e o Senhor é Deus que continua fazendo milagres. Sim, e arrumar uma casa para que ela possa alugar, pode ser sim, o Senhor pode fazer um milagre, o Senhor pode agir favoravelmente a ela. Rogo ao Senhor pela vida da nossa irmã Michele, pedimos que o Senhor traga estabilidade à saúde da tua filha, que esse diabetes não seja descontrolado, mas haja controle. O Senhor sabe que a tua filha, por conta desta enfermidade, está dentro do grupo de risco, porém, meu Deus, precisa trabalhar e está na linha de frente. Proteja a Michele, dê a ela, ó Deus, quando sair da porta da sua casa, ir até o trabalho na Santa Casa, que ela seja protegida e, ó Deus, e imunizada da parte do Senhor, em nome de Jesus. Abençoada, ó Deus, seja a tua filha e dê ela a graça de abençoar pessoas também no seu ambiente de trabalho. Meu Deus eterno, visita a nossa irmã Ana, visita a Ana nas suas limitações, ó Pai, a dificuldade da visão, estende agora suas mãos sobre ela. Meu Deus, o Senhor tem o poder. Agindo o Senhor, quem impedirá? Traz cura, Pai. Bem como também, ó Deus, visita as emoções da Ana, trazendo estabilidade emocional e, acima de tudo, também saúde para o físico da tua filha. Sê com ela, Senhor. Através da Ana, abençoe a sua filha, abençoe o esposo da filha, ó Deus, em nome de Jesus, onde estiverem neste exato momento, os netos da Ana, o seu filho, ó Deus, e toda a família da tua filha, sejam todos visitados, amparados, abençoados,
libertos pelo Senhor, visitados, ó Deus, pelo teu poder salvador, pelo convencimento do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Dê a esta família, assim como também a Ana, firmeza na fé, em nome de Jesus, e continue suprindo as necessidades da tua filha, não deixando faltar a ela e nem a um dos seus coisa alguma, por misericórdia e por graça. Ó bondoso Senhor, que o Senhor visite a irmã do nosso presbítero Luiz, a Maria, neste tratamento, ó Deus, com quimioterapia. Ó Deus, ameniza os efeitos colaterais. Cuida desta senhora de modo precioso onde ela estiver agora. Guarde, ó Pai, sustente, ó Deus, abençoe-a em nome de Jesus. Abençoado, ó Deus, seja o Eduardo, sobrinho da Eleni, graças te damos, porque depois de 10 dias e muitos preocupados, ó Deus, mas graças ao Senhor, está em sua casa, está de volta ao trabalho. Lembramos aqui da sobrinha da Heleninha Flávia, que ainda é recente pela perda, ó Deus, do bebê. Tenha misericórdia, Senhor Jesus. Misericórdia também da sobrinha da Eleni, que havia perdido o emprego, ó Deus, mas graças ao Senhor conseguiu, ó Deus, um emprego temporário. Ó Pai, o Senhor não deixa desamparados aqueles que em ti confiam. Obrigado, ó Pai, por enviar esta bênção em favor dela. Louvado seja o teu nome. Clamamos pela nossa irmã Sandrinha. Senhor Jesus, o Senhor sabe o que a tua filha tem sofrido nesses últimos dias, dores intensas. Esta noite que passou foi complicada, Senhor, foi tensa. Havia expectativa de receber alta no dia de hoje, mas por conta de um exame, da demora deste exame, não pôde receber. Meu Deus, a nossa oração é que a tua filha só saia daquele hospital com diagnósticos e só saia daquele hospital, ó Deus, com a restauração, com a saúde em perfeitas condições, em nome do Senhor Jesus. Cuida agora do coração da Sandrinha, da sua mente, ela tem as suas preocupações com o Paulinho, e nós também rogamos em favor dele para que o Senhor traga estabilidade nas emoções, para que o Senhor traga tranquilidade ao coração do Paulinho e repreenda, ó Deus, qualquer coisa que venha deixá-lo nervoso e venha porventura causar algum tipo, ó Deus, de surto, ó Pai. Repreenda isto e que a saúde, as emoções do teu filho estejam, ó Deus, equilibradas por misericórdia e por graça. Socorre a Sandrinha, socorre a sua família, socorre o seu lar, sustenta, Pai. Ela tem pedido oração pela mãe em São Paulo, pela irmã, a situação do irmão, ó Deus, uma possível separação, tenha misericórdia. Ó Senhor, envia paz, envia bênçãos, derrama graça, traz consolo e conforto por misericórdia, Salvador. Traz soluções, que cada um segure nas mãos do Senhor e segurem firmes em nome de Jesus, Pai. Oh, grandioso Deus, maravilhoso Senhor, obrigado pela vida do Gabriel, pela vida da Edneuza, obrigado pelo cuidado que esta tia tem com o sobrinho, obrigado pela dedicação dela para com ele. Abençoe a Edneuza, recompense ao Pai por essa dedicação em nome de Jesus. Sustenta a tua filha, ó Deus, que ela continue e permaneça em paz em relação ao trabalho e que o trabalho dela possa voltar, ó Deus, e que assim que chamá-la, tudo esteja em paz e ela retorne debaixo dos teus cuidados. Abençoe o Gabriel na sua dedicação com os estudos e através do Gabriel visita o seu pai, o seu Sebastião, trazendo a Deus cura, restauração e sossegando o coração deste homem e, ó Deus, e ajudando nas suas limitações em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Senhor, abençoe a vida do Júnior, filho da dona Madalena. Ó Pai, perdoa-nos pela nossa incredulidade e às vezes oramos contra uma doença incurável como é o câncer e às vezes duvidamos do teu poder, mas o Senhor tem o poder de curá-lo. Sim, o Senhor tem o poder de arrancar, ó Deus, esse câncer que está arraigado no seu organismo.
Tenha misericórdia, ó Deus, desse jovem rapaz, em nome de Jesus, assim como também da Luz Marina, meu Deus, e pessoas que conhecemos que foram acometidos dessa doença. O Senhor tem o poder de trazê-los, ó Deus, de volta à saúde, em nome de Jesus. Soberano Deus, visita a dona Joana, a mãe da Carla, que teve também esse infarto. Te agradeço porque o Senhor está cuidando dela e creio que em breve estará em sua casa, restabelecida, restaurada e para a glória do teu nome sem sequelas, que assim seja, Senhor. E, ó Deus, suplicamos pela família da Rita, desde ontem, ó Pai, desde domingo enlutada pela perda do seu José. Quis o Senhor, na sua soberania, recolhê-lo, ó Deus. Quis o Senhor, de acordo com a tua vontade soberana, retirá-lo de entre nós. Mas quis o Senhor também permitir, ó Deus, que a esposa permaneça, as filhas, os netos, e o Senhor tem o poder de trazer o consolo e o conforto sobre cada um deles. Abraça esta família enlutada, sustenta esta família. Muitos ainda, ó Deus, entre os familiares da Rita não conhecem ao Senhor. Venha visitá-los, venha visitar as irmãs, ó Pai, de modo que venham a conhecer a Ti, venham a engrandecer o Teu nome em espírito e em verdade. Ó Deus Todo-Poderoso, que esta família, ó Pai, receba dos céus o consolo e o conforto. Bênçãos, ó Deus, confortadoras, por misericórdia. Tantos enlutados também na nossa cidade. Ó Deus, pessoas que perderam recém-nascidos, pessoas que perderam filhos pequenos, isso dói, isso machuca a alma, mas o Senhor tem o poder, de modo sobrenatural, de consolar e confortar todo e qualquer coração enlutado. Aqueles famílias que perderam jovens, famílias que perderam idosos, ó Pai, por diversas doenças, outros por conta do vírus do Covid, Senhor, ó Pai, estende as tuas mãos sobre essas famílias com coração dorido, com coração apertado, angustiado, aquele nó na garganta. Tenha misericórdia, Pai. Sustenta os que ficam, Senhor, e dê a todos a graça de continuarem, perseverarem em nome do Senhor Jesus. Ó Deus amoroso, colocamos esses motivos, essas pessoas, estas situações diante do Senhor. Estamos na sala do trono, meu Deus. Que o Senhor misericordiosa, graciosamente, responda às nossas orações, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, sustente também. Lembra que os missionários, visita um a um suas famílias, seus lares, seus ministérios, visita os pastores, visita os obreiros, ó Pai, do Deus vivo, em nome de Jesus. Visita as igrejas, visita os membros das igrejas, Senhor. Fortalece a tua igreja, dê graça, ó Deus, para o retorno de toda a comunidade, crianças e velhos, jovens e adultos, em nome de Jesus. Acelera, ó Pai, este retorno e prepara-nos para este retorno, esse bendito retorno, por misericórdia. Compadece-te do nosso país, compadece-te da nossa nação, compadece-te, ó Deus, do povo brasileiro. Repreenda, ó Pai, esta polaridade na política, repreenda as discussões inúteis, ó Deus, e ajude a igreja do Senhor a fazer a diferença pregando as boas novas de salvação. Que a igreja, ó Deus, calce o evangelho da paz. Leve paz, ó Deus, onde há guerra. Leve paz onde há confusão. Leve, ó Deus, luz onde há trevas, em nome do Senhor Jesus. Oh, maravilhoso Senhor. Use a igreja, mesmo a gente não nos reunindo, o Senhor tem o poder de nos usar. Tem gente indo trabalhar, tem pessoas tendo contato com outros. Dá-nos a ousadia na comunicação, na pregação do Evangelho da Graça. Sim, Senhor, fortaleça-nos como igreja, faça-nos fortes, continue, ó Deus, firmando os nossos passos na rocha, continue, ó Deus eterno,
usando de bondade para conosco, suprindo as nossas necessidades. Obrigado mais uma vez pelos recursos financeiros que o Senhor enviou através dos dízimos e ofertas dos irmãos no mês que passou, ó Pai, e rogamos que o Senhor nos dê a graça de permanecermos fiéis ao Senhor, não apenas na questão dos recursos, mas em todas as áreas sejamos encontrados como fiéis, servos bons e fiéis. Fiéis no pouco, fiéis no muito, fiéis em tudo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus continue sustentando e abençoando a vida de cada um em nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus. Deus abençoe.